Tá gravando, né? Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que separou um tempinho aí nessa quinta-feira para estar aqui conosco, né? Antes de iniciarmos esse webinar, eu queria dizer que será gravado e posteriormente nós iremos disponibilizar no nosso canal do YouTube. Depois eu vou deixar o canal aqui no chat para vocês entrarem lá, curtirem os outros vídeos, se inscreverem. Então, os dados de vocês ficarão visíveis durante a gravação. Caso tenha alguém que não esteja de acordo, peço, por favor, que se retire da sala, tá? Eu sou a Elia, trabalho aqui no time de marketing e comercial da Nexer, e eu vou passar a palavra para o nosso mestre aí, o Marcelo Fernandes, que estará realizando essa apresentação sobre os agentes de IA da Microsoft, tá bom? Obrigado, Marcelo, passo a palavra para você. Obrigado, Elida. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês têm a minha tela? Sim. Sim. Legal. Eu estou utilizando só um monitor agora, então eu não consigo ver se tem algum comentário no chat. No finalzinho, a gente sempre faz uma rodada de perguntas e respostas aqui, mas vamos conversar hoje sobre agentes, né? O porquê que todo mundo está falando disso, o que que dá para fazer, é uma coisa nova, não é? Por que que isso daqui é disruptivo? O que que isso afeta na nossa vida dentro das empresas, tá? Então, a ideia é que a gente passe por um pouquinho de teoria para contextualizar onde que a gente está inserido, tá? E passe também por algumas demonstrações, vou falar também de valores, como se é uma tecnologia que já está disponível para todo mundo, como que isso está em custo, e no final a gente vai ver duas demonstrações que, apesar de terem um caráter simples, elas ilustram bem o que que a gente pode fazer com esse tal de agente, tá? Para quem não me conhece ou para quem está chegando agora, aproveitando que estaremos no canal da Nexer, tá? Eu trabalho aqui na Nexer, tenho 25 anos de experiência profissional na área de tecnologia, já trabalhei com questões desde projeto de aparelhos celulares, rastrear pacientes dentro de hospital e produção de mapas digitais. Hoje estou na área de transformação digital. A Elida falou que eu era mestre, é mentira, mas em breve eu vou ser. Então, estou terminando aqui um mestrado em engenharia de transportes, sou engenheiro eletricista. Trabalho com toda essa questão de machine learning, inteligência artificial desde 2017. Sou aqui dentro da Nexer responsável pelas áreas de transformação digital, inteligência artificial e governança de dados. E, eh, na ausência de mais problemas, ainda sou casado e pai, tá? Então, essa aqui é a minha vida. E eu queria falar um pouquinho do que a gente, antes de a gente entrar no tema de agentes, né, o que que a Nexer faz, o que que ela está envolvida, tá? De uma maneira bem rápida, nós trabalhamos com cinco, vamos dizer assim, pilares de atuação. Então, tudo que você precisar na área de consultoria e na área de consultoria para licenciamento Microsoft, você pode conversar conosco. Então, se você quer entender licenças, quer entender se o que você já tem, você tem, está num valor adequado, se a licença é correta. Se você, além da licença, precisar de adquirir treinamentos customizados, por exemplo, eu quero entender o que é o Power BI, eu quero levar os agentes, eu quero fazer um dia inteiro de treinamento de agentes na minha empresa. Fazemos isso também. Eventualmente, pode ser que o treinamento não chegue até a ponta, né? Então, você conseguir sair de um treinamento para gerar valor para a empresa, nem sempre esse pulo é rápido e imediato. Então, a gente tem uma atuação, por exemplo, em mentorias, em oferecer e resolver casos junto com a equipe de vocês, para que isso possa ser acelerado. Se você também não tiver essa equipe, não, e mesmo assim tiver a demanda, nós temos as nossas próprias equipes de consultoria e desenvolvimento. E, finalmente, depois que uma solução vai ao ar, né, famoso Go Live, todo o serviço de suporte, modernização e inovação.
Legal. Então, isso são os escopos que a gente presta e como que a gente atua, né? Como que, particularmente aqui, eu vou falar do meu time aqui dentro da Nexer, o que que a gente atua, tá? Então, apesar de a gente falar em transformação digital, em inteligência artificial, invariavelmente a gente tem que começar isso pelas pessoas, tá? Porque se a gente não entende a cultura, se eu não entendo como eu vou fazer a gestão de transformação dessa empresa, de tudo que está acontecendo ali, eu não consigo avançar. Porque só entendendo as pessoas, os processos vão fazer sentido. Né? Então, como que é a cultura, como que aquilo é refletido dentro da empresa. Quando os processos fazem sentido, eles geram dados, né? E esses dados podem ser usados em automações ou em visualizações e, obviamente, hoje em dia, em inteligência artificial, seja ela do seu sabor clássico, né? Então, previsão de demanda, detecção de falhas, ou generativo, né? Que é Sim. a vertente mais atual. E, finalmente, a gente só consegue fazer isso se eu estiver alinhado à governança da empresa, né? As regras que a gente tem que seguir, o que que a gente tem que disponibilizar. Então, esse é o escopo de atuação nosso, tá? Eu vou falar aqui hoje especificamente de agentes, né, na questão de IA, e até uma ideia muito pequena, porque a gente pensa na Microsoft como uma plataforma. Então, onde você pode adquirir desde uma licença do Teams até uma solução de ERP completa para sua empresa, passando por plataforma de integração de dados, inteligência artificial, Power BI. Então, assim, para a gente, isso daqui, a gente vive e respira o mundo Microsoft, precisando de qualquer ajuda, querendo entender um pouquinho mais, nos contate. Elida depois reforça os canais, mas temos várias pessoas aqui que podem ajudar vocês, tá? Legal. Então, isso aqui é muito brevemente o que que a Nexer faz, tá? Quando eu estava montando essa apresentação, eu acho que valeria a pena a gente inverter ela, né? Começar pela mensagem final, ou seja, o que que você tem que levar daqui? Se você gosta ou não, se você achou certo ou não, mas eu quero começar pela mensagem final. O que que é importante você tirar disso daqui? Então, depois que a gente passar isso, eu passo por primeiros conceitos, fala um pouquinho de licenciamento e tem os demos, tá? Um quebra-gelo aqui, é, até onde que a inteligência artificial está no nosso dia a dia, tá? Então, isso daqui eu reparei um pouquinho tempo atrás, como eu falei para vocês, eu sou casado e minha esposa compra vários cremes, shampoos e fica no banheiro. Obviamente eu testo tudo, não funciona nada para mim, então não tenho loiro mais intenso, meu cabelo não está mais sedoso, mal tenho cabelo, tá? Mas eu reparei na prateleira do box que tinha um shampoo que foi desenvolvido com inteligência artificial. Eita, agora que. Então, até shampoo hoje em dia utiliza inteligência artificial. Não é uma brincadeira, tá? Esse shampoo existe mesmo, mas é para ilustrar o quanto que agora até é uma questão de marketing, tá? Então, a explicação ali está até sublinhada, é que na verdade eles fizeram alguns painéis com consumidoras e chegaram a uma decisão assim sobre como que esse produto, o que que ele deveria ter e usaram inteligência artificial para isso, tá? Então assim, para mim eu achei assim o suprassumo de como que isso daqui está disseminado na nossa vida hoje em dia, né? Mas falando do nosso tema aqui, é, quando a gente, se vocês já viram, eu já fiz algumas apresentações de inteligência artificial. Uma das coisas que a gente sabe muito claramente é que isso não começou hoje, né? Então, tem um trabalho que se concentrou muito ali depois no final da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, 43, 44, que até tem um matemático britânico muito famoso chamado Alan Turing, tem um filme dele chamado Jogo da Imitação, muito bom,
e ele que deu os primeiros passos dentro do processo de desenvolver a inteligência artificial. Ele propôs testes, né? Então, muitas das coisas que ele propôs e desenvolveu, a gente só teve capacidade de confirmar, de validar muito tempo depois, né? Então, em função de capacidade de processamento computacional, disponibilidade de dados. Então, a gente tem isso e, vamos dizer assim, mais ou menos no começo desse ano de 2025, nós fomos aí assaltados pelo tema de agentes, né? E aí dá a impressão que é uma coisa que também foi descoberta agora, que é uma coisa muito nova. Mas no mundo, vamos dizer assim, da engenharia, da simulação, os agentes já existiam há muito tempo, tá? Parecido com a inteligência artificial, também é um conceito que já vem lá da década de 70. Por exemplo, eventualmente você quer saber se tiver um terremoto, como que as pessoas vão se comportar para fazer a evacuação de um lugar, de uma cidade. Aí você usava agentes que eles eram bem mais limitados naquela época, mas permitiam que cada um tivesse um comportamento único dentro desse processo, tá? Mas voltando aqui para os dias de hoje, né? Falando no cenário, o que que são os agentes, tá? Então, deixa eu só trazer um dado aqui, feito por uma consultoria bastante renomada na área de tecnologia. Não sei se todos conhecem, mas essa consultoria Gartner é uma consultoria que ela compila muitas informações, ela gera muitos gráficos e comparações entre soluções e ela tem as suas previsões também. Então, acho que E o que me chamou a atenção nessa previsão, em geral, você vê assim previsões, olha, 60%, 70% do mercado vai estar tomado por isso, e essa daqui eu achei uma previsão muito baseada em coisas reais, né? Então, na estimativa deles, até 2028, ou seja, em 3 anos, começando por hoje, 15% das nossas decisões no dia a dia, elas vão ser tomadas por um agente de IA, né? E hoje, efetivamente, ou ano passado, que quando foi lançado isso daqui, foi feita essa pesquisa, isso daqui era 0%. Então, em 3 anos, vamos dizer, quase 2 em 10 decisões que a gente tomar ou que a gente for impactado virão de um agente. Legal. Então, mas o que que as decisões, né? O que que isso daqui quer dizer, do ponto de vista prático? Não sei se todos reconhecem essa foto. Esse aqui é o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft Global, né? Pessoa que revolucionou o jeito como a Microsoft chegava no mercado, se relacionava com todo mundo. Então, é uma pessoa de uma capacidade de transformação muito grande. E ele tem uma fala que eu acho muito interessante e que, na verdade, é um pouco o cerne dessa apresentação aqui. Ele fala assim: a camada de aplicação está sendo transformada por agentes de IA. O que isso daí quer dizer? A camada de apresentação é a forma como que eu, como um usuário, interajo com um sistema, com um computador, o que quer que seja. Então, por exemplo, se você tem um Power BI, aquele Power BI é a camada de aplicação daquela solução. Se você está num Power App, se você tem uma solução web, aquela é a camada de aplicação. Então, o que ele está falando é o seguinte: olha, o jeito como a gente faz e interage com as máquinas, isso daqui vai ser consumido pelos agentes. Ou seja, os agentes vão fazer muito das coisas que a gente faz hoje de uma maneira mais automática, mais previsível e espera-se com um custo menor, tá? Então, isso daqui, na verdade, esse aqui é o fim da apresentação, tá? Então, o que que vocês têm que pensar aqui? Então, já falando com várias pessoas, né? eh, algumas me falam assim, mas um agente não é um chatbot melhorado, né? Ele até pode ser, tá? Então, a gente até um demo que eu tenho está relacionado com isso de chatbot. Mas, na verdade, o que que a gente está presenciando e está passando agora
e uma transformação na forma como a gente interage com a tecnologia, tá? Então, esse que é o ponto final, é o ponto crucial desse material aqui, que a gente vai ter um jeito novo de interagir com essa tecnologia. Tá bom. Então, vamos tentar verificar como isso daqui funciona na prática. Então, para que eu posso usar um agente, tá? Quem já fez ou quem já participou tem uma solução no mercado chamado RPA, que é uma automação de processos repetitivos, né? Então, vamos dizer assim, você faz um robô, tem várias soluções possíveis, né? Por exemplo, aqui dentro do mundo do Microsoft, uma solução possível, porque tem mais, você usa uma solução chamada Power Automate, faz parte da Power Platform. Em geral, você já tem licenciada essa solução sem custo para você, se você tiver uma licença do M365, eh, e você usa esse robô para fazer as mais variadas atividades possíveis. Eu vou dar um exemplo aqui de um que a gente fez para um cliente. Esse nosso cliente precisava entrar nos sistemas da Caixa Econômica Federal, especialmente na parte de FGTS, puxar o saldo para fins rescisórios e atualizar uma planilha, né? Não sei quem já mexeu com a Caixa, do ponto de vista de sistemas, mas você sabe que não tem uma API para fazer isso. Então, o que que a gente precisava fazer? Olha, eu preciso treinar um robô para que ele vá lá no site da Caixa, clica nesse lugar, analisa isso, coloca um certificado e traz a informação para mim. Isso funciona e é muito bom, tá? Mas acontece que se a caixa mudar a cor do botão, o robô quebra, né? Então, aquele treino que eu fiz, que eu desenvolvi o robô, eu preciso retreinar ele, tá? Então, uma coisa muito importante aqui dos agentes é que você sai de um cenário onde tudo era muito bem definido, né? E aí a palavra que a gente usa é determinístico, né? Eu sei o que que vai acontecer, como que era. Então, eu só tinha situações previstas dentro desse processo. Se acontecia uma situação não prevista, o sistema simplesmente quebrava, porque ele não era preparado para executar isso. Então, o agente, ele evolui um RPA para que ele também lide com situações que ele não estava programado. É lógico que essa capacidade de lidar com isso, ela tem seus limites, ela não é um ser humano, ela não tem toda essa capacidade. Mas coisas assim que poderiam ser mais triviais ou desvios muito pequenos, a gente consegue atender via essa solução, né? Possibilidade também de você utilizar para sistemas que não estavam conectados ou coisas que você tinha muita dificuldade de, por exemplo, de não ter APIs, de não integrar. Então, você pode ter uma colaboração onde não só o agente que eu faço aqui dentro da minha empresa vai funcionar para mim, mas ele pode falar com outros agentes, tá? Aí tem uma palavra bonita dessas soluções que é orquestração. Então, eu consigo orquestrar, né, controlar e gerenciar agentes de outras pessoas, de outras empresas, tá? Então, isso expande muito a capacidade de coisas que a gente pode fazer. E também uma questão muito importante, dentro do mundo da Microsoft, a gente tem a inteligência artificial responsável. Então, é uma, é mais do que uma filosofia, é uma doutrinação em termos do que a IA deve fazer, o que ela pode fazer, ela não pode ter trabalho que discrimina, ela não pode estar dentro desses tipos de solução. Então, a IA é sempre percebida como uma solução que amplia a capacidade das pessoas. Então, se antes você estava voltado a fazer trabalhos repetitivos, a gente consegue liberar isso e você realmente poder trabalhar em áreas mais de gestão de conhecimento, onde o ser humano é capaz de agregar valor, tá? Legal. Se a gente faz isso daqui, isso aqui é só um exemplo do que para tentar dar uma roupagem, né? Caracterizar o que é um agente, tá? Então, uma LLM, que é um modelo de linguagem grande, tá? É o nome técnico para, por exemplo,
o Copilot, o ChatGPT, Gemini, são todos esses aqui são conhecidos como uma LLM. Então, o que que a gente estava acostumado, na verdade, está acostumado, é tão pouco tempo, mas é tão intenso que a gente já se acostuma. Você vai lá no Copilot, faz uma pergunta para ele, ou vai no ChatGPT, faz uma pergunta e ele te dá uma resposta. Isso vai continuar existindo e está muito voltado à produção de conteúdos, tá? Teve um segundo momento onde eu começo a pegar um modelo de linguagem O e básico, né? eu começo a fazer um treinamento específico com esse modelo, tá? Então, por exemplo, dentro do mundo da Microsoft, eu tenho uma solução que é o GitHub Copilot. Então, se você está escrevendo código, ele me ajuda a escrever, tá? Então, eu consigo, de uma maneira assim, simplificada, direcionar respostas melhores para aquilo que eu quero, mas ainda assim eu estou produzindo conteúdo, tá? E aí, a etapa que nós estamos hoje, né? Então, eu vou pegar essa LLM e você imagina, é como se eu pegasse um Copilot e tivesse condições de colocar braços e pernas nesse Copilot. Então, eu vou dar ações, eu vou dar ferramentas e capacidade de ele fazer as coisas, tá? Então, isso daqui é um agente. Então, um pedaço de software, né? Uma solução que é capaz de executar ações pré-definidas e responder a condições que não foram originalmente programadas, tá? Então, o que que a gente consegue fazer com isso? Mais para frente, a gente vai chegar nisso daqui, tá? E aí é importante também fazer uma distinção em como que isso daqui funciona e como que a Microsoft organiza isso daqui dentro do mundo dela, tá? Porque eu não sei se vocês se lembram, tinha uma série de copilots, o copilot de finanças, copilot de supply chain, copilot de segurança. Então, ela decidiu organizar esse processo. E aí, essa organização é importante porque isso vai influenciar em como as soluções são nomeadas e como que isso daqui é, é compartilhado com o mercado. Então, ela olha, né, para empresas, lembra, nosso principal objetivo aqui é trabalhar com empresas, ela olha, por um lado, para a questão pessoal, então, sou eu, Marcelo, como que eu posso ser 10% mais eficiente no meu dia a dia? Como que eu posso trazer mais vantagem para o meu trabalho como um colaborador na minha empresa? E ela, por um outro lado, olha para a questão de processos de que afetam e impactam toda a empresa, tá? Então, isso daqui é importante pelo seguinte: tudo que for relacionado à minha produtividade pessoal, ele vai se chamar Copilot, tá? Esse nome foi muito bem, eles foram muito felizes em escolher esse nome, né? Então, Copilot é aquele que te ajuda dentro do processo, ele não toma decisão, você continua sendo o piloto do processo. Então, tudo que é produtividade pessoal é Copilot. Tudo que for como processos de negócio para atuar dentro da empresa, agora eles vão se chamar agentes. Tá? Então, a gente tem um agente de finanças, o agente de supply chain. Então, tem uma série de agentes dentro do processo. Por que que é importante que é mais que um nome, tá? Então, essa mudança aqui, ela tem relação com o que que se espera, né? Então, o Copilot, a ideia sempre, lembra, dentro daquela IA responsável, é que ele seja capaz de ampliar o potencial humano, ele vai ser seu assistente pessoal e você vai ter tantos copilots quanto tiver pessoas, tá? Então, essa é a ideia. E os agentes, eles vão ser sistemas que eles podem funcionar de forma autônoma, né? Eles podem trabalhar com um ser humano ou não, podem trabalhar em nome da empresa, em nome de pessoas, e você vai ter mais agentes do que pessoas, tá? Então, a ideia principal aqui é que a gente faça a distinção de quantos que a gente consegue encontrar no nosso dia a dia daqui para frente, tá? Legal. Então, entendemos um pouquinho o que que é a gente, como que ele funciona e como que isso daqui está dentro do mundo da Microsoft. Então, sempre que eu falo na produtividade pessoal, eu estou falando em Copilot, então Copilot para mim, mas a ferramenta que enxerga os agentes,
esse processo dentro da nuvem, dentro do ambiente da Microsoft, será o Copilot Studio, tá? Então, o Copilot Studio é tanto aquela solução que eu posso ter um chatbot inteligente, né? Então, é aquele caso que eu falei para vocês, que é um chatbot mais avançado, e ele é mesmo, mas ele também é a solução da Microsoft que me permite conectar, desenvolver, e compartilhar agentes dentro da minha organização ou até para fora, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês a solução em Copilot Studio, tá? É, aqui, só reforçando que cada funcionário vai ter o seu, é seu assistente de IA, é a interface do usuário dentro do mundo Microsoft para a questão de inteligência artificial. Os agentes, eles são a questão de processos e está muito relacionado. Os agentes podem se conectar a um Copilot, ou seja, eu posso ter uma ação que começa comigo e dispara agentes para outras coisas, ou eles podem ser de maneira totalmente autônoma, tá? Quando eu falo em agentes, o que que a gente consegue fazer, tá? Então, assim, de uma maneira resumida, tá? Eu tenho agentes que vão lá e vão recuperar uma informação, tá? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês da Caixa Econômica Federal. Eu quero saber o saldo do FGTS para fins rescisórios de toda uma parte da empresa, ou de toda a empresa, tá? Então, são agentes mais simples de recuperação. Eu posso pedir para ele executar uma tarefa, tá? Então, esse agente, eu posso ter os diferentes gatilhos, né? Eu vou mostrar para vocês os gatilhos aqui através de conversação, através de e-mail. Eu posso pedir para ele, por exemplo, fazer um onboarding de um funcionário novo que está entrando dentro da empresa. Ou eu posso dar início a um pedido de troca de produto através de um agente, tá? E o agente autônomo seria é o nível mais alto aqui e é onde ele está monitorando, por exemplo, um exemplo de agente autônomo. é, Imagina que você tem uma cadeia de fornecedores, tá? E até um exemplo real aqui que a gente trabalhou. Sua cadeia de fornecedores, você tem fornecedores que estavam baseados no Rio Grande do Sul e veio toda aquela questão de chuva, né? Como que, mesmo que eu não tenha contatado o fornecedor, como que isso daí me afeta? Então, eu posso ter um agente para verificar toda essa questão de grandes impactos climáticos, né? Então, chuva no nosso caso, mas, por exemplo, nos Estados Unidos pode ser uma questão de furacão. Eu posso entender por onde esse furacão vai passar, se isso afeta uma estrada, se isso daqui afeta uma estrada e afeta um fornecedor meu, eu posso proativamente me preparar para aquilo. Ou negociar outros prazos de entrega ou buscar outros fornecedores. Então, é desse nível de capacidade e de orquestração que a gente está falando, tá? Estamos chegando aqui na parte final dos conceitos, não vai muito mais do que isso daqui, tá? Então, o, a arquitetura, como que a gente vê um agente, tá? Então, ele pode ou não ter uma interface de usuário lá na parte de cima, tá? Por que que ele não necessariamente precisa ter? Eu posso ter um agente que fica checando meus estoques e medindo a demanda por exemplo, a gente tem clientes aqui cujo a venda de produtos está associada à temperatura, né? Então, obviamente, se você pensar em comida, isso, imagina sorvete, né? Tem uma correlação muito grande, subiu a temperatura, eu vendo mais sorvetes. Mas não só, tá? A gente detecta isso, por exemplo, com empresas que vendem produtos de jardinagem. Então, subiu a temperatura, choveu, o mato cresceu, ele vende mais produtos. É comprovado, a gente consegue olhar isso nos dados deles, tá? Então eu tenho, e nesse caso ele não precisa de uma interface, a gente roda sozinho, me atualiza sobre o que está acontecendo em alguma plataforma minha. Mas eu dou uma forma de conhecimento para ele, então a gente vai ver lá na frente que eu tenho alguns documentos que eu desenvolvi para que ele possa
consumir essa informação, dar respostas. Eu posso colocar gatilhos, desde executa isso temporalmente, ou à medida que entrar um novo e-mail, ou os mais diferentes, à medida que você popular uma linha de tabela. Eu tenho as mais variadas opções aqui, não só dentro da Microsoft, mas externamente. E aí eu dou toda a questão dos limites para ele, até onde ele pode ir, o que que ele pode fazer, como que ele responde. Então, tenho como definir isso. E, finalmente, isso daqui, como eu falei para vocês, o agente hoje, ele é um copilot com braços e pernas, tá? E aqui os modelos fundamentais é justamente qual modelo que eu vou plugar dentro do Copilot, tá? Então, eu tenho até algumas opções. Eu tenho, por exemplo, eu posso plugar um modelo da família do ChatGPT, que está disponível da Microsoft, mas não só o ChatGPT, tá? Eu tenho uma série de outros modelos que eventualmente podem ser mais interessantes, ou seja, eles são mais treinados para um problema que eu quero resolver, ou podem custar menos, tá? Então, tem variáveis aqui que a gente precisa avaliar, tá? E dentro do, eu falei para vocês que o Copilot Studio é a principal ferramenta. Isso não deixa de ser verdade, tá? Mas você tem capacidade de construir agentes, por exemplo, dentro do próprio Teams, dependendo das licenças que você tem disponível, tá? Então, lógico, você não tem toda a capacidade aqui da ferramenta, toda a questão de parametrização, mas agentes mais simples, onde você quer buscar, por exemplo, cotação do dólar, para você perguntar para a gente e ele trazer para você, ou buscar alguma outra informação dentro do seu sistema. Isso daqui funciona. O Copilot Studio continua sendo a solução preferida, tá? Ela te dá toda a capacidade de execução em low code ou no code, ou seja, quem está acostumado aqui, eu vou ter uma interface web onde eu posso atribuir soluções como arrastar e soltar, colocar parâmetros, e mesmo assim eu consigo construir soluções extremamente robustas, tá? E, finalmente, se você tiver necessidades muito específicas, né? Então, por exemplo, também casos que a gente passou por aqui, eu precisava que uma inteligência artificial validasse o trabalho de outras duas, tá? Precisava garantir, era um trabalho que relacionado à área de saúde, que ele precisava ter uma garantia muito alta da qualidade do output dele. Então, nesse caso, eu precisava conjugar com outras IAs, tinha um trabalho de segurança e de validação muito minucioso aqui. Aí a gente precisou abrir mão de soluções que a gente chama de Pro-Code, tá? Eu precisei escrever código, tá? Não é o que a imensa maioria das pessoas vai precisar, mas saibam que isso está disponível, funciona, inclusive pode ser integrado ao próprio Copilot Studio, tá? Você pode chamar essas soluções de dentro do Copilot Studio. Estou no finalzinho aqui, só para dizer que o que tange a Copilot Studio é, está muito associado à Power Platform, que é essa outra solução da Microsoft. Então, aqui a gente vai ver ambientes, o método de montagem das coisas está muito associado ao Power Automate. Então, o que a gente conhecer dessas soluções vai ajudar muito vocês a fazerem agentes que se resolvam os problemas que vocês estão pensando, tá? Legal. Quanto que custa isso daqui, né? Como que funciona para eu contratar na minha empresa, tá? Então, a primeira questão aqui, eu trouxe os valores de lista, tá? É lógico, se você nos procurar aqui, a gente aciona tudo que for possível para trazer valores melhores. Mas, ilustrativamente, a gente tem duas formas de contratar o Copilot Studio, tá? A primeira, acho que é uma coisa muito importante aqui para todo mundo, né? Em nenhuma dessas formas aqui, na verdade, para o Copilot Studio, você não licencia por usuário, tá? Então, se você tiver uma empresa com ou com 1.000, ou com 10.000, isso não afeta o licenciamento do Copilot Studio. Legal, se ele não é licenciado por usuário, como que ele é licenciado, tá?
tem duas formas. Ou você licencia um pacote de mensagens, tá? Então, o pacote atualmente, ele congrega 25 mil mensagens por mês e custa o equivalente a US$ 200 ou a moeda local mais impostos, tá? Então, esse pacote aqui, eu vou licenciar para minha empresa inteira. Então, imagina, estou falando da Nexer, se a gente, quando a gente ativa um pacote desse, são 25 mil mensagens para toda a empresa, né? E aí, pode ser que 10 mil mensagens sejam para o departamento financeiro, 15 mil para o departamento de vendas, mas isso não faz diferença, tá? Dentro desse consumo, eu posso separar e segregar ele do jeito que eu quiser. Também não tem limitação de criação de robôs nem nada, tá? Então, eventualmente, pode ser que consumir 25 mil mensagens, pô, eu estou começando agora, pode ser que esse número seja um pouco grande para mim. Legal. Tem uma forma de pagar conforme o uso, né? Em inglês, pay as you go, né? Então, você vai pagar por licença, perdão, você vai pagar por mensagem e cada mensagem depois ela é debitada de uma assinatura Azure que você tenha, tá? Então, se você tiver outros serviços que você consome, consome créditos do Azure, isso daqui é exatamente o método, né? Importante dizer que tem ali um ponto, né? Se eu pegar 25 mil mensagens a um centavo, isso de dólar, né? Isso daqui dá US$ 250, né? Então, tem um ponto ali, um determinado consumo de mensagens, onde faz mais sentido você ter um pacote, tá? Do que por uso. Mas a vantagem do uso e não tem limites, tá? Então, a partir de uma mensagem, você pode ter isso daqui dentro do seu, da, da sua assinatura da Microsoft. Então, tem respondendo uma pergunta lá, é uma tecnologia muito acessível mesmo para testar, para validar em todas as operações. Pode ocorrer, alguém pode ter falado, pensado nisso, se alguém pensou aqui já está a resposta, tá? Então, quando a gente está falando em mensagens, é muito claro que eu tenho duas pessoas ali, você fala oi, tudo bem? E a pessoa fala, tudo bem, foram três mensagens, tá? Então, tá trocado, a mensagem não é por número de caracteres também, tá? A mensagem é o envio e a recepção de informações. Então, você pode escrever bastante coisa e ainda vai contar como uma mensagem, tá? Então, à medida que eu coloco um agente, como que eu faço isso? Então, existe um site, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela, ele está em uma maneira de preview, mas você preenche uma série de informações dele e aí ele consegue te dar uma boa estimativa. Olha, para o cenário que eu montei, que está aqui nessa calculadora, se você ver aqui o número mensagens estimadas totais, eu vou precisar de 220 mensagens. Pô, legal, eu posso ir pelo aquele de consumo por mensagem, que eu vou me dar bem em termos de valor financeiro. Então, tem como a gente entender isso daqui, tá? Legal. Chego aqui na demonstração. Deixa eu só parar um pouquinho, perguntar se alguém quer saber alguma coisa antes de eu mudar aqui a tela. Estamos no finalzinho, tá? Uma pergunta da Mara, o Marcelo, no chat. Vamos lá. Ó, uma dúvida. Hoje estou operando o Power Automate ou Power Apps, aprendendo a criar algumas automações. Como esse Copilot me ajudaria, né? O, O que você aprende, Mara, o que você aprendeu hoje, Power Apps e Power Automate, você não perde e eles têm o seu cenário de uso, tá? Então, olha, eu vou criar uma aplicação específica, por exemplo, para fazer reembolso de despesa dos meus colaboradores. Ou uma que a gente tem aqui na Nexa. A gente tem um formulário dentro do Teams que a pessoa abre um pedido de férias, aí isso vai para o RH, vai para o gestor da pessoa. Então, esses fluxos, isso vai continuar existindo e essas coisas vão ser a mesma coisa, não vai mudar. Mas imagina na sua empresa que você, é um exemplo que eu já vou dar aqui na demonstração, você queira disponibilizar um manual do funcionário da sua empresa para as pessoas perguntarem, tá? Então, o Copilot Studio, uma das funções que ele se preza é justamente ser um chatbot.
Então, você põe lá uma base de conhecimento, já vou mostrar isso em um minutinho, e faz perguntas para essa base, tá? Então, é desse jeito que você consegue ver as duas soluções, tá? Mas o que você tinha antes continua tudo válido, tá? Beleza. Mais alguma para eu mudar aqui? Não, foi só a dela mesmo, pode seguir. Tranquilo. Então, vou voltar aqui e compartilhar. Agora eu vou fazer a demonstração, então eu vou mudar para o... Perdão, antes de fazer a demonstração, deixa eu só explicar o que que é a demonstração. Só garantindo, vocês têm a minha tela, certo? Sim, tá aparecendo. Uhum. Então, eu tenho duas demonstrações aqui, elas são relativamente rápidas, mas ilustrativas, tá? O que que a gente vai fazer na primeira demonstração? Então, aqui é um processo de atendimento ao cliente, tá? Então, até, por exemplo, Mara, dá para usar o Copilot Studio para fazer isso daqui. Então, eu sou um cliente, eu quero me conectar ou conversar com a empresa que quer me vender alguma coisa, eu queria saber coisas como dúvidas sobre produto que ela me vende, qual que é a política de troca, quais são os prazos de entrega. Então, eu vou fazer essas perguntas, vou mostrar para vocês. A gente tem uma base de conhecimento que pode ser estática ou dinâmica. O que que é estático? Vou acessar um PDF, um Word dinâmico. Eu vou trazer a informação do meu RP ou do meu CRM para o usuário, tá? Então, eu vou demonstrar isso. Segundo caso aqui que eu quero demonstrar eu vou devolver um produto. Eu comprei uma coisa e por qualquer motivo eu não gostei, tá? Então, eu vou coletar informações minhas, né, como um processo, parte de um processo, e vou alimentar uma base de dados dentro do sistema, tá? Então, aqui eu quero demonstrar a capacidade de usar um agente para pegar informações e devolver essas informações, e daí a gente pode fazer o que quiser com isso daqui. Segunda coisa que eu quero demonstrar eu tenho um colaborador novo na minha empresa e ele vai fazer o onboarding, ou seja, ele vai começar a trabalhar comigo e ver como são as coisas aqui. Então, eu vou compartilhar informações com ele, vou mandar informações para o e-mail dele, então, para também mostrar o que que a gente consegue colocar como ações. E vou coletar informações dele também, de novo, para alimentar um sistema. Eu posso, por exemplo, pegar informações sobre dependentes, endereço, qualquer coisa nesse sentido. Aqui a ideia é ilustrar que isso vai ser alimentado por um sistema, tá? Então, deixa eu passar aqui para a demonstração. Vocês estão vendo um browser, certo? Sim? Só confirmando, vocês estão comigo. Sim, sim. Tá, perdão, obrigado. Deixa eu só ilustrar o que que a gente tem aqui, tá? Aqui eu estou dentro de uma pasta do SharePoint, nosso SharePoint normal mesmo, e aqui eu tenho alguns documentos que eu gerei, tá? Então, uma política de trocas, um prazo de entrega, então eu até deixei eles abertos aqui, então, documentos extremamente simples para ilustrar de onde que a gente está puxando as informações, tá? Então, você vai ver, ó, você pode realizar a troca em até 30 dias, tem que estar a embalagem original, tá? Prazos de entrega. Ó, na região sudeste é isso, na região centro-oeste. Então, o que eu criei aqui é minha base de conhecimentos, tá? Para me adequar dentro desse processo. Então, deixa eu entrar aqui no. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela de vocês é o Copilot Studio, tá? Então, ele tem, para quem já mexeu com Power Platform é a mesma experiência, tá? Então, eu tenho um ambiente, eu tenho aqui tudo que eu vou criar uma interface na web, tá? Então, aqui eu já previamente montei o agente, né? Então, olha, ele é o agente de atendimento ao cliente A da Nexer, eu já adicionei
se você olhar aqui embaixo, é, uma é, um monte de conhecimento, que são aqueles documentos de onde ele está pesquisando, tá? E aqui eu vou fazer essa demonstração dentro do próprio Copilot Studio, mas eu poderia estar dentro do Teams, eu poderia estar dentro de uma página web para fazer esse processo. Então, eu estou aqui com a gente, ele está falando comigo, é, eu quero saber quais são os prazos de entrega, tá? Então, eu não tenho isso daqui configurado, essa pergunta direta. Ele vai acessar o documento que eu escrevi. Então, eu pedi para ele, olha, confirma quais os documentos, me fala o que você está usando, mas ele me responde, olha, para a região sudeste, 3 a 5 dias, sul e centro-oeste, 5 a 7, e ele tá eu posso aqui colocar tantas bases de conhecimento e tantas coisas quanto eu queira para ele responder, né? Então, eu quero saber como trocar um produto. Então, aqui eu já vou dar início a uma outra coisa junto dele. Então, ele vai disparar um fluxo, né? Então, ele vai fazer perguntas para mim, tá? Deixa eu só colocar uma, uma página aqui para mostrar para vocês. Um segundinho para eu reordenar uma aba. Eu criei uma tabela, tá? Só para vocês entenderem o que está sendo feito aqui. Eu criei uma tabela com retornos de produtos, tá? Essa tabela está dentro da web, é uma solução em Dataverse, tá? Então ela tem algumas linhas já, tá? Então a gente vai colocar alguma coisa aqui que a gente comprou e essa tabela vai ser alimentada pelo meu agente. Então ele está perguntando assim, qual é o meu número do pedido? Eu vou colocar qualquer número, não tem uma validação específica aqui, né? O que que eu quero trocar? Quero trocar uma furadeira. Por que que não que eu quero trocar? Não funcionou. Tá? Lógico, isso daqui poderia ser incrivelmente mais elaborado, tá? Mas para mostrar aqui para vocês o que que a gente fez. Então, ele está coletando essas informações. Ele aqui me deu um número de protocolo, mas se eu for aqui na tela, deixa eu só fazer o produto. Então, ó, ele colocou aquela informação que eu tinha dentro da minha tabela na web, tá? Por que que isso é relevante? Porque eu poderia, por exemplo, daqui disparar uma ordem de serviço para o meu sistema de atendimento, eu poderia emitir uma nota fiscal, eu poderia colocar um e-mail, eu poderia assinar garantia. Tem um monte de coisas que a gente pode fazer. Mas o que que é mais importante aqui? Ter uma ideia clara que desse potencial e das coisas que a gente consegue fazer a partir dessa solução, tá? Deixa eu mostrar o outro de onboarding, tá? Isso aqui está tá num outro ambiente, tá? Então, por isso que eu mudei a tela aqui. Então, esse agente ele está aqui integrado a o Teams, tá? Então, diferente do processo que eu mostrei para vocês, que eu estava dentro da página, a ideia é que você possa usar esse agente no, no seu dia a dia, tá? Então, eu converso com ele aqui da mesma coisa. Eu quero dar uma experiência, quero fazer o onboarding, tá? Eu podia trazer um menu para ele fazer isso daqui, né? Então, uma vez que eu dou isso daqui, ele fala, ó, a minha empresa YPD8K, o que que é essa empresa, o que que ela faz, né? Fala, me insira um nome, tá? Então, Marcelo. E aqui, deixa eu só, perdão, pegar o e-mail aqui que a gente precisa utilizar, só para ficar dentro desse ambiente, tá? Mas você, obviamente,
Então eu tenho, me manda nisso daqui. Então aqui o e-mail foi enviado, tá? E aqui só para mostrar para vocês é justamente esse e-mail aqui onde tem toda a cartilha de onboarding. Então, imagina você tem um funcionário que você precisa comunicar quais são os benefícios, o que está disponível, o que é possível fazer. Esse é um jeito, tá? Então, eu envio o e-mail, pode ser customizado, ele tem toda a questão de campos dinâmicos, e se eu voltar lá para ele, eu tenho até aqui um card dinâmico dentro do próprio Teams, onde eu coleto informações. Eu poderia coletar qualquer informação que eu quiser. E a ideia também, de novo, posso alimentar sistemas, posso corrigir informação de funcionário através de um agente. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, perguntar, estamos por aqui. Muito bom, Marcelo. Agradecido, Bertato. Alguém tem alguma dúvida? Angústia. Acho que tem dúvida A sim, Mara Marcelo, fez no uma chat. pergunta. Deixa eu ver. Não, o Daniel fez a pergunta. Isso. O, Se eu entendi a pergunta do Daniel, tem uma aplicação, ele tem uma base de conhecimento e ele tem algumas perguntas não são respondidas do melhor jeito possível, tá? Tem algumas formas que você pode fazer isso. Daniel, uma delas é você garantir que, quando você tem as fontes de conhecimento, você pode determinar que uma fonte seja a fonte da verdade, tá? Então, a fonte da verdade vai ser onde, primordialmente, o agente vai consultar os detalhes daquilo, tá? Então, você pode ter mais de uma fonte de verdade dentro desse processo, porque você, em algum momento, isso daí está relacionado à ambiguidade de informações, né? Você precisa instruir o agente sobre qual é a ordem. Se tem um documento falando assim de leis, né? Olha, as coisas começam na Constituição Federal, depois tem as leis estaduais, municipais. Então, eu ordeno isso daqui para que ele consiga puxar essas informações. Então, você pode estabelecer isso. Isso é um dos caminhos, também pode estar relacionado a como esses dados estão organizados dentro da sua empresa, tá? Se eu não respondi, depois você me fala, eu já passo para o Anjo. Quem está começando agora, o que você aconselharia nessa parte de automação? Mara, a gente vai passar num momento onde você vai ter as soluções antigas, que são antigas, né, modo de dizer, mas soluções clássicas estabelecidas, que é o RPA, e soluções com agentes, tá? Eu acho que vale muito a pena ainda. O agente não é, do mesmo jeito que a inteligência artificial não é a solução para tudo, o agente também não é a solução para tudo, tá? Então você ainda vai ter muito convivência dessas soluções. Então, eu acho que vale muito a pena pesquisar processos de automação, seja eles por Power Automate, UiPath, tem uma série de soluções nessa área que resolvem muitos problemas, mas sempre olhando também com um viés de inovação dentro de agentes, o que dá para trazer, tá? Para todas as automações é necessário ter liberação da empresa, né? Como usuário padrão vai ter limites. É muito provável, tá? Então, existem uma série de políticas sobre como que isso funciona e são definidos pela sua empresa, né? As soluções do Copilot Studio, elas também são controladas pela empresa. Então, se você quiser treinar, você pode pedir uma conta de desenvolvimento na Microsoft e você usa numa conta pessoal sua, tá? Muito legal, você pode fazer tudo, quebrar tudo, que depois dá para reconstruir, né?
Beleza, Daniel, qualquer coisa nos procure aqui para tirar essa dúvida, tá? Gente, mais algum? Pode perguntar por voz, tá? Não se sintam acanhados, não. Talvez é fome, Elida. Talvez é Eu acho fome, que né? é, hein? Ó, tem mais É. uma pergunta. Desculpa, Marcelo, eu estava falando no mudo. Hum. Desculpa pela minha pergunta, eu não tenho muito Não, conhecimento de ainda, jeito nenhum, mas vamos lá. Ângelo, vai em Eu frente. vi que naquela etapa, ver se eu entendi direito, tá? Você estava escrevendo ali, você escreveu troca de produto, não funcionou, é isso? E aí você deu um enter, e essa palavra, esse termo não funcionou, não existia na tabela. Então, quer dizer, quando é generativa, quer dizer, ele vai pegar aquilo e vai colocar dentro da tabela, é isso? Na verdade, o generativo ali, ele funciona do seguinte jeito, tá? Quando a gente fazia um robô antes, né, e acho que todo mundo já teve aqui uma cota de experiência ruim com esses sistemas Sim, sim. automáticos aí. Isso. Então, quando eu fazia um robô antes, e até hoje, isso existe se você não estiver usando uma solução mais sofisticada, eu tinha que prever toda a forma de interação do usuário comigo. Então, por exemplo, que horas que abre a loja, eu tinha que colocar que horas que começa, é, qualquer Quando variação. abre, Isso, entendi. qualquer variação Todos os dentro termos, eu tá? tinha que prever tudo isso daqui, tá? Então, isso fazia com que o desenvolvimento de um robô bom fosse muito moroso, porque eu tinha que prever cenários, e mesmo assim o usuário é um ser muito criativo. Ele sempre pensava em alguma coisa que você não tinha colocado, tá? Então, aí quando acontecia isso, você quebrava o robô, ele não sabia como responder. Quando a IA generativa entra no lugar, né, tinha até um produto da Microsoft antes que se chamava PVA, que era o Power Virtual Agent. Então, eu fazia essas soluções desse jeitinho que eu contei para vocês. Quando a IA generativa aparece, o Copilot, né, até que o PVA foi rebatizado pela Microsoft Copilot Studio. E aí a diferença é que, ao invés de ter que pensar em todos os cenários possíveis, quem pensa para mim é a LLM, quem pensa para mim é o Copilot. Então, eu não preciso me preocupar em montar cenários. Quem vai avaliar e executar isso daqui é o Copilot. E aí o desenvolvimento fica incrivelmente mais fácil, tá? Entendi. Obrigado. Respondendo o Jefferson aqui, como que você faz raspagem, né? Não é procedimento estético. Como você faz raspagem de dados, tá? Isso daqui está muito relacionado a ações, tá, Jefferson? Então, você pode ter, dentro do Copilot Studio, você já tem empresas terceiras, ou seja, não Microsoft, que põem ações lá onde você pode buscar isso daqui, mas você também pode programar, construir o seu próprio sistema de raspagem, tá? Então, você tem essas duas possibilidades, funciona muito bem com LLM, especialmente para validação de entrada em site, CAPTCHA e coisas do gênero, tá? Ele acho que é isso, em respeito aí para a gente terminar meio-dia. Queria agradecer todo mundo, Perfeito. tá? Obrigada, pessoal, pela presença de vocês, ficar até o final. Obrigado, Marcelo, pela apresentação incrível, como sempre. Eu vou deixar aqui no chat o nosso canal de comunicação, que é o YouTube, né? Vou deixar o contato do Marcelo também e o meu. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma solicitação, pode estar encaminhando ou pelo Teams mesmo ou através dos nossos e-mails, tá bom? E aí fica o nosso canal, que depois a gente irá postar esse webinar também. Bom, muito obrigado, boa tarde e um excelente almoço para todo mundo. Gente, bom almoço. Tchau, Muito obrigado. tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, bom trabalho a todos. Obrigado.